Bom dia, sexto ano. Hoje a nossa aula é de história e vamos falar sobre os fenícios, hebreus e persas, tá bom? Os fenícios, aliás, a Fenícia, ela era diretamente do Império adjacente da Mesopotâmia, quer dizer, que ela era diferente da Mesopotâmia e do Egito também. O seu governo, ele era talassocrático, ou melhor, talassocracia, que significa governo que vem do mar. E o que é isso? Ou seja, era comandado pelos homens que dominavam o comércio marítimo. Então, o governo deles, da Fenícia, quem comandava tudo isso era o pessoal que trabalhava justamente com o comércio marítimo. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Né? O desenvolvimento do comércio entre os fenícios aconteceu através da realização justamente de trocas de mercadorias. Então, por trocas de mercadoria, é que justamente começou o comércio marítimo dos fenícios. Os fenícios, eles foram grandes produtores de artefatos, metalurgia, também se dedicaram às construções naval e à produção de tecidos, e foram eles também que inventaram justamente a púrpura. O que é a púrpura? Era um tipo de corante, certo? Que era extraído de certos moluscos marinhos. Sobre os hebreus. Quando falamos da cultura ocidental, não podemos deixar justamente de falar dos hebreus. Por volta de 2000 a.C., os hebreus eram nômades, quer dizer, não tinha lugar fixo para morar, certo? Eles se localizavam próximo a Ur, era uma cidade mesopotâmia, e seu chefe era Abraão, que recebeu um chamado de Deus. Êxodo. Quem já ouviu falar no Êxodo? Êxodo foi o seguinte: sob a liderança de Moisés, os hebreus eles iniciaram a sua retirada em direção à Palestina, ou seja, Canaã, por volta de 1250. Isto foi chamado de Êxodo. A sua religião era monoteísta, quer dizer, eles acreditavam apenas em um Deus. Certo? Era o seguinte: o livro sagrado deles, dos hebreus, era chamado de Torá. As 5 partes do Torá é Gênesis, Números, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Alguma dúvida? Espero que não. Os persas, eles chegaram à região onde hoje é o Irã, certo? O império começou quando o rei Ciro organizou um exército e venceu os medos, que medos também eram outros povos que chegaram, também era de origem ariana e também chegaram justamente na Pérsia. E aí, cada um começou a querer conquistar o seu território. A religião dos persas, ela foi difundida por Zoroastro, certo? Que propagou totalmente uma religião dualista. Essa visão colocava em confronto as forças do bem do Deus, que era Ahura Mazda, que era o espírito da luz, chamado espírito da luz, e o lado obscuro, que era o sombrio, que ficava com o espírito das trevas, ou também chamado de Arimã. Alguma dúvida? Facílimo o assunto. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão estudar o crescente fértil e estudar fenícios, hebreus e persas, que nós vamos fazer uma pequena avaliação, tá bom?
em cima dessa aula que eu dei e da aula passada também sobre o crescente fértil. Então, estude, pode até fazer um pequeno exercíciozinho sobre esse assunto, tá bom? Tchau, tchau!